Deus, abençoa que eu não perca meu emprego para que eu possa cuidar da minha família. A pessoa preocupa. Meu Deus, meu irmão está na droga. A pessoa diz, né? Senhor, aquela pessoa, aquele irmão, ele desviou. A pessoa preocupa com a pessoa. É sinal de amor. Preocupação é a prova de que eu amo o próximo. Agora vamos ler na Bíblia. E preocupação em dois sentidos. Preocupação no sentido espiritual. João 3,16, você sabe que Deus se preocupou tanto com o mundo que Ele enviou Jesus. E em Apocalipse fala que Deus fez um plano para salvar o mundo antes dele fazer o mundo. Amém? É como se o pai soubesse do que o seu futuro filho vai fazer, vai cair nas drogas, vai ser preso, vai matar muita gente. Aí ele prepara tudo para resgatar aquele filho, tirar ele da cadeia, levar ele para o centro de recuperação. É assim que Deus fez. Deus é como o pai que preocupava com o filho antes do filho nascer. Antes de Deus fazer o mundo, Ele planejou salvar o mundo. Está escrito lá em Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Significa que antes de Deus fundar o mundo, Ele planejou enviar, ou Ele mesmo descer, assumir a natureza humana e morrer na cruz para salvar o pecador. Isso tudo foi planejado. Ele estava preocupado, não no sentido de ficar sem saber o que fazer, mas é preocupado no sentido de providenciar a solução para o problema da humanidade. Glória a Deus. Preocupação no sentido espiritual. Em Atos capítulo 14, verso 22, nós não vamos ler porque as horas já foram. Aí fala que o apóstolo Paulo, depois que ele apanhou bastante em um local, ele foi embora. Mas depois ele voltou. Para quê? Aí o verso 22 diz, para confirmar o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Leia aí para mim, pastor, por favor. Atos 14, 22. Glória a Deus, aleluia. Atos 14, versículo 22. Olha para você ver a preocupação do apóstolo Paulo. Ele tinha apanhado, ele tinha sido perseguido ali. E ele foi embora, mas depois ele voltou. Porque ele estava preocupado com a vida espiritual daqueles irmãos. 22. Confirmando e anima dos discípulos e exaltando os testamentos, Perseverar na fé. perseverar na fé. Minha vista não tem boa. Dizendo. Deixa eu mandar para ver. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque por muitas tribulações nos importa a entrar no reino de Deus. Você viu aí? Se você ler esse capítulo, ou até antes, em casa, você vai ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas ele ficou preocupado com aqueles irmãos, e ele foi lá para animar aqueles irmãos, para que eles permanecessem apesar das tribulações, porque ele amava aqueles irmãos. Amém? Agora em Atos capítulo 20, no versículo 17 ao 38, você vai ver Paulo, ele necessitava viajar. E a Bíblia diz que ele nunca mais iria voltar naquele local. Aqueles irmãos ali nunca mais iriam ver o rosto dele. Você pode ler a partir do versículo 17 ao 38 e você vai ver isso. O apóstolo Paulo ele estava em Mileto. E de Mileto ele chamou os presbíteros, os anciãos da cidade de Éfeso.
E Paulo começou a falar para aqueles irmãos palavras que viessem a prepará-los para problemas que iriam surgir dentro da igreja. Preparar aqueles irmãos para que eles pudessem dar continuidade à caminhada com a igreja ao céu, amém? Porque ele estava preocupado com a situação espiritual daqueles irmãos. Por quê? Por causa do amor. O amor, ele leva a pessoa a preocupar com o próximo. Preocupar no sentido espiritual é um dos sentidos. Agora nós vamos ver na letra B. Preocupar com o bem-estar do próximo no sentido material. Já estou terminando, né? É 9:1. Mas eu queria passar, pelo menos, aqui essa letra B. E o terceiro segredo vai ficar para a próxima. Glória a Deus. Primeiro segredo é a fé. Segundo segredo é o amor. O amor em duas dimensões. Amor a Deus. Qual a prova de que amamos a Deus? A obediência. O amor em outra dimensão. O amor ao próximo. Qual a prova de que eu amo o próximo? Preocupação. Preocupação em dois sentidos. Preocupar no sentido espiritual, que nós vemos aí. Agora, preocupação em outro sentido. Qual é o outro sentido? No sentido material. Vamos lá. Eu vou só citar o texto, você pode anotar para você ler em casa, porque as horas já foram. Aqui em Mateus 6, 25 ao 34, fala da preocupação de Deus. Preocupação não no sentido de ficar desesperado sem saber o que fazer, mas preocupação no sentido de fazer alguma coisa para sustentar ou para prover a solução do problema. Amém? Mateus 6, 25 ao 34 fala que Deus se preocupa em cuidar de nós materialmente falando. Amém? Agora, qual é o outro texto? João 21, versos 4 a 6. Fala, aí está escrito, que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam pescando. E Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Aí eles disseram: não, nós não temos nada. Aí Jesus já providenciou peixe, né? Ali sobre as brasas. Quer dizer, Jesus estava preocupado em suprir a necessidade financeira dos seus discípulos. Glória a Deus. João 21, do 1 a 4. Né? A preocupação de Jesus também para com a situação financeira nossa é demonstrada em Lucas 5, versículo 1 ao 11, onde fala da pesca maravilhosa, onde Deus proveu multidões de peixes para suprir a necessidade ali dos seus discípulos, da família dos discípulos. Glória a Deus. Em Filipenses 4, verso 6, está escrito: para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, por súplicas e ações de graça. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, a prova do seu amor. Glória a Deus. Agora, nós estamos vendo a preocupação de Deus para com a nossa vida financeira e a nossa preocupação para com a situação financeira do próximo. Aonde é que está na Bíblia? Está em 1 João 3, 14 a 18, que nós lemos aqui anteriormente, que fala que se alguém tem recursos materiais e não procura, não é ficar esperando o outro procurar, é ir lá e oferecer ajuda. A Bíblia fala em Romanos: comunicai com os santos nas suas necessidades. E isso significa que não é eu ficar esperando o necessitado vir a mim, é eu ir até o necessitado. Foi isso que Deus fez. Ele veio até nós. Amém? E qual
Estou só citando por causa do horário. Tá? O outro texto, glória a Deus, está em 2 Coríntios, capítulo 8. Você vai ver a preocupação da igreja da Macedônia, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 8, fala que os irmãos da Macedônia eram irmãos pobres. Pode ler se você quiser. 2 Coríntios, capítulo 8. Eram irmãos pobres, mas eles pediram, imploraram ao apóstolo Paulo a oportunidade de contribuir para que o apóstolo Paulo levasse para os irmãos mais pobres lá em Jerusalém. Amém? E em Romanos capítulo 15, do versículo 25 a seguir, você vai ver Paulo viajando para Jerusalém para levar essas ofertas para os irmãos mais pobres lá de Jerusalém. Porque os irmãos lá da Macedônia, eles amavam o próximo. E como prova do seu amor, eles compartilhavam o que eles tinham. Hoje nós vivemos um egoísmo, né? Um egoísmo que ninguém quer saber de ninguém. Mateus 25, 31 a 46 fala que o que você faz por uma pessoa de Deus, você está fazendo para o próprio Jesus. Tive fome e não me desse de comer, né? Ou ao inverso, né? Estava enfermo e me visitou. Então você pode ir em casa, não vou ler por causa do tempo. Glória a Deus, glória a Jesus. Mateus 19. Mateus 19, 16. Que pena que não dá tempo da gente ler essas passagens. Mas estou citando, você pode anotar e ler na sua casa. Mateus 19, 16. Quem não gosta de ouvir Bíblia, passa mal onde é que eu estou pregando. Porque nós estamos vivendo numa época de só blá blá blá. E eu fui para a igreja numa época que a palavra tinha prioridade, onde havia batismo com o Espírito Santo, né? Hoje se alguém fala línguas estranhas, o outro do lado assusta, porque é uma coisa parece que não existe, né? E eu não fui para a igreja, eu tenho dificuldade, porque quando eu fui para a igreja eu era do mundo, eu não nasci no Evangelho. E quando eu fui para a igreja, eu ouvi um pastor pregar e falava do meu pecado sem ele saber do meu pecado. É porque era Deus que usava. Amém? Hoje ainda existe, graças a Deus, mas está pouco, né? Tão pouco, né? Então eu aprendi assim, que igreja tem que ter batismo com o Espírito Santo. Igreja tem que ter ensinamento. Não é só pular, não é só falar língua estranha. O povo tem que entender a palavra. Mateus 19, verso 16 a seguir, fala do jovem rico. Ele disse que amava a Deus e ao próximo. Quem lembra aí? Quem lembra? Quem lembra aí? Levanta a mão da glória a Deus. O jovem rico falou, não, Jesus, eu amo a Deus e amo